Fala galera, como vai? Tudo bem? Mais uma vez, professor Belo aqui na área. Eu vim resolver com vocês aqui uma bateria de questões da última prova da UERJ, né, do ano passado, 2021, aquele ano da pandemia ali pesado ainda. Eu tô querendo fazer uma modelagem diferente com vocês. Eu quero procurar resolver as últimas questões dos últimos anos, aí 2021, 20, 19, 18, para a gente pegar um apanhado inicial do que a UERJ está cobrando, como que ela está cobrando nesse exame de qualificação, né, que vale ali uma pontuação conceito A, B, C, para você tentar aí uma boa prova no exame discursivo. Então a minha ideia é resolver essas questões e dar um pitaco na teoria, né? Eu não vou dar uma aula teórica para depois fazer questões igual eu fiz aí em outros vídeos aqui do meu canal, preparando o pessoal para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tá? A minha ideia então é que você já esteja na pegada dos seus estudos aí legal, para a gente começar a debater algumas coisas aqui. Então os vídeos serão menores. Alguns assuntos que eu percebi que vale a pena eu perder um pouco mais de tempo, aí eu paro um pouco mais na questão e dou um toque a mais. Beleza? Bom, vamos começar aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom da tela para a gente conseguir resolver essas questões aqui. Beleza? Então eu estou resolvendo, pessoal, a última prova da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? Do ano de 2021. Tranquilo? Foram 7 questões que caíram, começando na 26. Eu trouxe para cá, eu trouxe o PDF para cá para conseguir manusear aqui com vocês. Tranquilo? Então vem comigo. A presença de peixes em rios e lagos pode diminuir em função do aporte de matéria orgânica proveniente de esgotos não tratados, o que contamina o ecossistema aquático. Então veja bem, a presença dos peixes em rios e lagos, olha aqui a dica, ela pode acabar aí diminuindo, né? Pode diminuir em função do aporte de matéria orgânica provenientes de esgotos não tratados. Ou seja, se porventura você tem um aporte, uma deposição, né, um despejo de esgotos não tratados ali num rio ou num lago, certamente isso vai afetar ali a população de peixes, beleza? O que contamina então o ecossistema aquático. Nesta situação que ele te apresentou, o desaparecimento de peixes, aí ele vai te dar a dica aqui, ó. O desaparecimento de peixes em rios contaminados deve-se ao aumento da população de bactérias. Então olha o que está acontecendo. Eu estou tendo um aumento da população de bactérias nesse ecossistema aquático, nesse rio, nesse lago, e essas bactérias estão aumentando justamente porque eu estou tendo um grande aporte de matéria orgânica oriunda ali daqueles esgotos não tratados. E aí, o desaparecimento de peixes em rios contaminados deve-se ao aumento da população de bactérias que realizam o seguinte processo, ou seja, essas bactérias estão ali conseguindo se proliferar, se reproduzir, ok. Porque elas estão fazendo qual metabolismo? A ponto de fazer com que um peixe morra, né? Um peixe que está ali num rio, no lago, ele usa o quê? O que está na água disponível? Qual é o gás que está na água disponível que o peixe tem que utilizar? É o gás oxigênio. Beleza? O gás oxigênio, ele precisa estar disponível naquela água para que o peixe consiga, né, realizar ali a sua respiração, né? Você sabe que os peixes, eles usam o gás oxigênio que está dissolvido na água para que eles possam respirar. Tranquilo? Se porventura esse oxigênio acabar lá na água, o peixe vai morrer. Logo, o peixe está morrendo por uma ausência de oxigênio. Quem é que está usando esse oxigênio? Quem que está fazendo a respiração aeróbica? São as bactérias. Então, certamente, o gabarito vai ser a letra A, porque eu tenho bactérias realizando respiração aeróbica, e aí, quando uma bactéria realiza uma respiração aeróbica, ela usa o oxigênio que estava na água. Então, a taxa, a concentração de oxigênio nesse rio, nesse lago, né, nesta água, vai cair. E aí, os peixes vão acabar morrendo, eles vão entrar aí em mortandade. Beleza? Tranquilo? Então tá aí o nosso gabarito, tá? Da letra... É a letra A da questão 26, tá bom? Aproveito e peço para que você me siga, né, no meu Instagram, @professor Belo.
beleza? A edição vai colocar aí também pra mim. Esse é o meu Instagram, pode me adicionar, pode me mandar mensagem à vontade, bater foto de questão, falar comigo aí. Beleza? Tranquilão? Show de bola. E ative as notificações aqui no meu canal do YouTube para você conseguir pegar mais dicas aí no meio dos seus estudos. Valeu? Então a questão 26 foi a que caiu no ano passado aí, tá? Onde ele exigiu do aluno um conhecimento ali de metabolismo, tá, pessoal? Metabolismo energético. E aí eu peço para que você dê uma olhada em fotossíntese e peço que você dê uma olhada em respiração celular. Tá? Dá uma olhada nesses dois tipos de metabolismo aí que eles gostam muito. E tem um terceiro também que eu pediria para você dar uma olhada, que é a fermentação. O ERG gosta desses três tipos aí de metabolismo energético. São formas de um ser vivo conseguir obter o seu famoso ATP, a sua famosa energia. Beleza? Show de bola, questão 26 foi, letra A. Vamos seguindo aí para a próxima, questão 27. A questão 27 diz o seguinte, é uma questão fácil, tá, pessoal? Só que às vezes o aluno ele não tem um conhecimento sobre algumas estruturas virais e acaba se embananando nessa questão aí. Uma das medidas profiláticas utilizadas contra o vírus causador da Covid é a higiene adequada das mãos com álcool etílico, né, o famoso álcool 70. Em um primeiro momento, a ação dessa substância envolve a destruição da seguinte estrutura desse vírus. Vamos lá, quando a gente agora na época da pandemia, né, quando a gente lava as mãos com água e sabão, quando a gente usa álcool 70, qual é a ideia? Qual é a estrutura de um vírus que possa estar aqui na minha mão quando eu tossir, por exemplo? O que eu estou querendo matar desse vírus? Né? É uma enzima de replicação? É o envelope, né, feito de lipídio? É o DNA, que é o material genético, ou é o RNA dele? Né? A gente sabe, pessoal, que numa estrutura viral, você tem que lembrar que nós temos o capsídeo. Ou seja, tanto o DNA quanto o RNA de um vírus, eles ficam protegidos, tá, por um capsídeo. Beleza? Tranquilo? E aí, não são todos os vírus, são alguns vírus. Eles podem apresentar o que a gente chama de envelope. Beleza? É uma estrutura conhecida como envelope. Essa estrutura, ela é algo a mais. Não são todos os vírus que possuem isso, tá? Eu vou até mostrar uma imagem para vocês aqui, que eu acho que vai ajudar bastante. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem que eu tenho aqui do Google, que creio eu que vai te facilitar para entender essa visualização do nosso vírus. Olha aqui, deixa eu baixar a foto aqui para ficar mais fácil, né? Copiar imagem. Vou botar aqui nesse material do Word, botar aqui embaixo, só para vocês entenderem. Vamos ver se vocês conseguem visualizar isso daqui. Aqui, pessoal, eu tenho um vírus que eu estou chamando de vírus nu, tá? E o outro vírus de embaixo que eu vou chamar de envelopado. Mas, Belo, qual é a parada aí? Qual é o caô? Eu só quero que você perceba o seguinte. Em cima, que é um vírus nu, eu quero que você veja que aquela minhoquinha verde que está ali é basicamente o ácido nucleico. Ou seja, é o material genético do vírus. E esse material genético do vírus, ele está envolto por umas bolinhas, tá vendo? Isso é o capsídeo. Então, quando a gente tem o DNA ou o RNA, que é o material genético, envolto por um capsídeo, eu vou dizer que esse vírus formou ali o seu nucleocapsídeo. Ele não tem mais nada, é material genético e capsídeo. Ponto. Fechou? Agora olha embaixo. Olha a diferença. O vírus de baixo é igualzinho de cima, se você parar para pensar. Ele tem lá aquela minhoquinha, ele tem lá o seu ácido nucleico, o seu DNA ou RNA, a gente não sabe do que esse vírus é formado, beleza? E você vê que ele também tem essas bolinhas em volta, esse capsídeo em volta. Então tá muito parecido com o vírus nu, só que agora ele tem uma película aí, ó, em azul,
né, que a gente chama de envelope. Olha o nome aí, ó, envelope. E aí eu vou dizer que esse vírus é envelopado. Então olha que interessante, né? Você tem o nucleocapsídeo, formado pelo material genético desse vírus, mais esse capsídeo protegendo esse material genético. E por fora, para dar uma proteção extra, eu tenho um envelope à base de gordura, à base de lipídio. Então, quando eu passo um álcool 70 na mão, a primeira estrutura que eu vou destruir desse vírus é essa figura que você está olhando aí do envelope. Então, quando a gente vem para o item, ele está dizendo: a ação dessa substância, ou seja, desse álcool etílico, envolve a destruição da seguinte estrutura desse vírus. É a enzima? Não é a enzima de replicação do vírus. E também não é o DNA, o RNA, ou seja, o material genético do vírus. O que eu vou conseguir destruir com o álcool 70 a princípio é justamente o envelope de lipídio, porque é a base aí de gordura. Tranquilo? Era isso que eu queria que você entendesse nesse item, tá? Show de bola, fizemos a 27, tranquilo. Então é importante, tá, pessoal, vocês conhecerem um pouquinho de vírus, tá? Tem que lembrar um pouquinho de vírus no seu estudo e recomendo você lembrar que o vírus, ele é conhecido como um parasita intracelular obrigatório. Belo, o que quer dizer isso? Quer dizer que se o vírus não conseguir entrar numa célula, se ele não conseguir ingressar numa estrutura celular, lembra que vírus não é célula, ok? O vírus não tem uma organização celular. O vírus precisa de uma célula para ter o seu metabolismo ativado. Então ele obrigatoriamente tem que entrar numa célula. Por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório. Então eu quero que você dê uma olhada nisso daí, na parte dos vírus, a estrutura dele, como que é um vírus nu e como que é um vírus envelopado, e que você dê uma lembrança aí, dê uma estudada no que é o ciclo lítico versus o ciclo lisogênico. Dê uma olhada nesses dois tipos de ciclos virais, lítico e lisogênico, que pode ser uma pedida da prova aí. Beleza? 28. Isso aqui tá caindo muito e é fácil, tá? Isso é muito fácil. É o seguinte: alimentos denominados probióticos, tais como leites fermentados, os iogurtes naturais, kefir, a kombucha, contém micro-organismos vivos. É isso que eu quero que você grave. Toda vez que você falar num alimento probiótico, esse alimento obrigatoriamente vai ter um micro-organismo vivo, pode ser, por exemplo, uma bactéria, e é um organismo saudável, pessoal. Tá? Esses organismos vivos presentes nesses alimentos conhecidos como probióticos ajudam, por exemplo, tá, a regular o seu intestino. Os estudos, né, nos laboratórios já estão demonstrando que, além de ele auxiliar aí na regulação do seu intestino, né, na sua flora intestinal, né, que a gente chama, tá? Basicamente aí é a mesma coisa, né? Eles ajudam também, por exemplo, na questão da imunidade. Já tem estudos demonstrando que alimentos probióticos auxiliam muito, né, a sua imunidade celular, beleza? Então, basicamente são alimentos benéficos à saúde, conforme diz a questão, né? Então, contém micro-organismos vivos benéficos à saúde humana. E aí ele vai perguntar se o aluno do ensino médio sabe para que serve a ação desses micro-organismos que estão presentes nesse alimento probiótico. Então ele vai dizer: a ação desses micro-organismos que são saudáveis, né, eles vão resultar em quê? Eles são utilizados para a quebra das moléculas de celulose, para a neutralização da acidez de um suco gástrico, para o aumento da produção das suas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, ou para o controle de bactérias patogênicas intestinais. Ele vai servir na letra D, para o controle das bactérias patogênicas intestinais. Ou seja, durante a nossa alimentação, pessoal, o nosso sistema digestório, né, nós temos hoje aí bactérias que auxiliam diretamente na nossa digestão, tudo bem? Inclusive, metabolizando juntamente com a nossa digestão
e gerando os nossos flatos, né? O famoso pum aí, ok? Tem vários canais aí no YouTube de nutricionistas que falam sobre a questão do flato, essa questão da nossa microbiota, né? Se você um dia ouvir a palavra microbiota, é justamente falando aí dessas bactérias que auxiliam a gente no processo de digestão, beleza? Então, quando nós temos como nós possuímos bactérias, né, muitas vezes aí patogênicas no nosso intestino que podem nos causar algum tipo de lesão no futuro, de acordo aí com a nossa alimentação, esse controle dessas bactérias vem muito com a ação desses alimentos probióticos que contêm essas bactérias, esses micro-organismos. Tranquilo? Então, basicamente é isso. Acho difícil eles considerarem aí ou colocarem uma questão muito inovadora sobre produtos que contenham aí alimentos, na verdade, que são probióticos. Beleza? 29. Considere essa questão aqui, eu achei um pouco mais difícil, porque ela tem uma sutileza, tá? É uma questão que envolve a questão cromossomial, o aluno tem que dominar a figura de um cromossomo, tá? E aí, antes de começar a questão, eu quero te mostrar uma coisa aqui rapidinho. Quando a gente estuda meiose, eu já tenho um vídeo aqui nesse canal falando sobre meiose e também sobre a mitose, o aluno jamais, ele nunca pode esquecer isso aqui, ó. Imagina, se eu tenho uma estrutura, quando eu faço assim, ó, sempre quando eu embolo uma estrutura assim, que eu chamo isso de cromossomo, o aluno ele precisa lembrar que cromossomo é a mesma coisa que o DNA. Qual é a diferença, Belo? A diferença é o seguinte, se uma questão de prova colocar o DNA para você, você tem que lembrar desta figura que eu estou desenhando para você aqui. Olhou uma fita dupla, olhou o DNA. Tranquilo? Mais embaixo faremos uma questão específica sobre DNA, tá? Ok. Quando você pega essa fita dupla do DNA e ela embola muito, ela fica mais ou menos assim, ó. Então, toda vez que você embolar uma fita dupla de DNA, você vai mudar de nome, você vai chamar isso de cromossomo. Este é o primeiro passo. A partir daqui, o aluno tem que lembrar do seguinte, pô, Belo me ensinou o seguinte, eu tenho aqui o meu cromossomo, ok, e antes de uma célula minha pegar esse meu DNA, pegar esse meu material genético e querer simplesmente dividir essa célula, eu preciso passar por uma etapa chamada de intérfase. E essa intérfase é composta de G1, S e G2. Já dei aula disso aqui, tem vídeo nesse canal aqui para isso. G1, S e G2. E é justamente nessa etapa da fase S que acontece uma mágica na célula, que é a duplicação do material genético. Ou seja, esse DNA, que é esse cromossomo aqui, que eu acabei de desenhar para você, esse rabinho aqui, ó, embolado. Esse DNA, esse cromossomo, ele vai ser duplicado. Ou seja, eu vou gerar mais um aqui. Gerei, ó. Eu consigo duplicar o meu DNA. Quando eu faço isso, eu passo a ter esse cromossomo duplicado, ok? Aí olha só que maneiro. A biologia ela vai falar assim, ó. Quando você tiver um cromossomo duplicado, você tinha um, agora você tem dois. Qual é o dobro de um? Se eu pegar um cromossomo e multiplicar por 2, eu vou passar a ter 2. Tá aqui, ó. Aí a biologia, para te sacanear, ela faz assim, ó. Beleza. Cada um desses bracinhos vai passar a ter um nome. Aí ela vem e fala assim, ó, para te ferrar, ó. Esse primeiro bracinho aqui vai se chamar cromátide irmã. E o outro? Também. Eu vou dar o nome de cromátide irmã. Cromátide irmã. Então, olha que interessante. O meu cromossomo foi duplicado. Agora eu tenho dois representantes daquele mesmo DNA. Beleza? E isso acontece antes da célula se dividir. Show? Era isso que eu queria mostrar para vocês,
para vocês entenderem esses pauzinhos que vão aparecer aqui nas questões, tá? Então vamos lá tentar entender essa questão aí. Vou deixar a figura para você, que é o nosso cromossomo. Vou deixar as cromátides irmãs aí para você e ver se a gente consegue matar a questão. Vamos lá. Considere uma mulher duplamente recessiva para 2 genes localizados em cromossomos diferentes. Ou seja, eu tenho um cromossomo aqui, vou chamar de cromossomo, sei lá, Azinho. Não, vou chamar de cromossomo X. Tá? E um outro eu vou chamar de, sei lá, como se pudesse existir aí um cromossomo W. Pronto, vamos mudar para não confundir vocês. Vou chamar cromossomo J e cromossomo W. Eles estão aqui. Tá? Concorda comigo que o cromossomo W é um e o cromossomo J é outro? São cromossomos completamente distintos. Ok. Só que a questão está dizendo que eu tenho uma mulher que ela é duplamente recessiva para 2 genes. Então eu tenho um gene aqui, por exemplo, vou chamar de gene Azinho, que está no cromossomo W, e eu posso ter, por exemplo, um gene Bzinho que está no outro cromossomo J. São cromossomos diferentes e ela tem justamente estes genes recessivos, por isso que eu usei Azinho e Bzinho, nesses cromossomos diferentes. E eles estão envolvidos na determinação de uma característica aí em seres humanos. Ok. Aí vem. No ovócito secundário dessa mulher, o que ele está querendo dizer com isso? Qual é a pegadinha aqui? Se eu tenho um ovócito secundário, pessoal, é porque eu acabei de fazer uma meiose. E para fazer uma meiose, o que eu preciso antes de fazer uma divisão celular conhecida como meiose? Antes, eu vou precisar de uma intérfase. E aí eu preciso que o aluno entenda que na intérfase eu vou ter a duplicação do meu DNA. Logo, se eu tinha um gene Azinho no cromossomo W e eu tinha um gene Bzinho no cromossomo J, agora eu vou ter isso aqui, ó. Esse meu cromossomo W, ele vai ser duplicado. Eu vou fazer um outro bracinho e eu vou ter um outro gene Azinho ali, por exemplo, preso aqui por uma região do centrômero, ok? E no caso lá do cromossomo J, eu tinha um, mas eu vou ter outro. Eu vou fazer uma intérfase, eu tenho a fase S da intérfase, onde eu sei que eu vou ter uma outra duplicação ali. Então eu vou ter um outro gene Bzinho. Então é assim que vai ficar no final das contas. Aí ele vai dizer, no ovócito secundário dessa mulher, produzido a partir de divisões celulares normais, pode ser encontrado o seguinte arranjo de cromossomos para esses genes. Quais dessas opções aparece legal que eu envolvi aí em verde? O que você acha? É a letra B de bola. Tá vendo aqui, ó? Na letra B de bola, ele representou essa minhoquinha que eu fiz, né, esse cromossomo, com uma barra. Então eu tenho uma barra com um gene recessivo Azinho, e ele aqui duplicado, e uma outra barra num outro cromossomo, né, que é o gene Bzinho, duplicado também pela fase da intérfase. Tá bom, pessoal? Então é importante demais que você, candidato da UERJ, dê uma lembrada em mitose e em meiose e verifique que antes de uma célula se dividir, eu preciso ter a intérfase, fase G1, S e G2. Padrão? Gabarito da 29, então, da questão do ano passado, foi a letra B de bola, tá? A 30 foi uma questão bem fácil, pessoal. Bem fácil de verdade, tá? De novo, metabolismo energético, questão que envolve o processo de fotossíntese. Tem que dominar a fotossíntese para a prova da UERJ, tranquilo? Ele vai dizer o seguinte, o gráfico abaixo representa o percentual de absorção da luz dos diferentes comprimentos de onda do espectro luminoso pelas clorofilas A e B. Então ele botou assim, ó. Olha a legenda aqui para te ajudar, ó. Tudo que for linha contínua
representa a clorofila A. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Isso aqui que eu estou envolvendo aqui, ó, sublinhando de preto, é a nossa clorofila A. É o gráfico da clorofila A. Então é o espectro de absorção dessa clorofila. Desde a violeta, cor azul, verde, amarelo, laranja e por aí vai. Isso aqui, 700, 650, 600, é na unidade de nanômetros, tá, pessoal? Beleza? Show de bola. É uma unidade que a gente usa aí para luminosidade. Tranquilo? Tudo que for pontilhado é a absorção da clorofila B. Seria isso daqui, ó. Estou pontilhando para você verificar que é o gráfico de absorção da clorofila B. Tranquilo? Admita que as seguintes profundidades de penetração das diferentes cores do espectro visível em águas oceânicas totalmente transparentes, sem qualquer turbidez. Então, admita as seguintes profundidades de penetração das diferentes cores do espectro em águas oceânicas totalmente transparentes, sem qualquer turbidez, ou seja, a água está totalmente clara para você ver essa profundidade de penetração das cores, tá? Então, olha que interessante. O nível de profundidade ele vai de 0 a 100 metros, a 200, até 250 metros de profundidade. E aí, esse é o alcance que a luz consegue. Por exemplo, a luz violeta consegue atingir esse limite aqui, de 0 a 100 metros. A luz azul já consegue ultrapassar e passar dos 100 metros. A luz verde atinge exatamente 100 metros. A luz amarela, coitada, não atinge muito pouco, né? Fica bem ali na superfície, próximo de 0 metros. É bem superficial a lâmina d'água, assim como a laranja e a vermelha, tá? É isso que eu quero que você entenda em relação à profundidade dessa luminosidade aí, né? Violeta, azul, verde, amarelo, por aí vai. Tranquilo? Agora considere as profundidades superiores a 100 metros. Opa, então olha o que eu tenho. 100 metros, vou marcar de verde aqui, ó, 100 metros. Marquei. O que ultrapassa 100 metros? Considere essas profundidades superiores a 100 metros e nas quais penetrem somente os comprimentos de onda maiores que 480 nanômetros. Vamos lá. Galera, abaixo aí de 100 metros, eu só tenho um azul. É a única que ultrapassa a faixa dos 100 metros. Show? Aí eu vou olhar o azul. É esse espectro aqui. Quando eu olho esse azul, tá? Que eu sei que ele consegue ultrapassar o tal lá dos 100 metros, eu agora vou obedecer o que a UERJ me pediu. Eu vou olhar aqueles comprimentos de ondas maiores que 480 nanômetros. Então veja, vou marcar de vermelho. Nessa faixa azul, eu preciso encontrar uma parte que ultrapasse 480 nanômetros. Aí eu vou apagar aqui para ver se você enxerga, ó. Onde é que você acha que está o 480? Aqui eu tenho 450, aqui eu tenho 500, fechou? Cara, vou dar um chute aqui, o 480, ele deve estar mais ou menos aqui, ó. Tá? Ó, 450, é como se fosse assim, né? 450, 60, 70, 80, 90 e 500. Pronto. O 480 ele estaria mais ou menos aqui. Galera, nesse ponto que eu desenhei para vocês, eu praticamente, vou marcar de vermelhinho, eu praticamente só tenho a parte pontilhada, né? Eu praticamente não consigo ver a clorofila A em ação, porque a clorofila A está aqui embaixo, o nível dela está muito baixo. E a clorofila B está aqui, ó. Ela tem uma certa utilidade na faixa dos 480 nanômetros, ok? Então, o que nós temos? Eu tenho basicamente que a clorofila B está atuando e eu tenho que a clorofila A não está atuando. É isso que eu consegui enxergar do gráfico com profundidade superior a 100 metros e com comprimentos de onda maior que 480 nanômetros. E aí eu venho,
Com base na análise dos gráficos, é possível chegar à seguinte conclusão sobre a presença dessas clorofilas A e B nas algas encontradas aí nessas profundidades. E aí, o que você analisou comigo? Eu entendi que ambas estão presentes? Não. Eu não tenho clorofila A e B presente. Eu só tenho a B. Apenas a A está presente? Não. Apenas a B está presente? Sim. É o nosso gabarito. Nenhuma está presente? Errado. Você percebe pelo gráfico nitidamente que na faixa do espectro azul, que varia aí de 400 até 500, 450 até 500, nesse período, você basicamente encontra no 480 a presença da clorofila B, aquela que eu pontilhei, beleza? Aquela que eu pontilhei, tá? A outra tá muito baixinho o nível dela, você não vai encontrar nessas algas. Show, pessoal? Era uma questão de observação. Você acerta pela observação e cautela, beleza? 31. Essa é uma questão mais difícil que envolve o conhecimento de citologia. O aluno tem que ir para a prova sabendo a função de cada uma dessas organelas que existem dentro do citoplasma de uma célula eucarionte, ok? A mucolipidose, número 2, é uma condição hereditária rara que ocasiona problemas ao crescimento. Ela é causada, atenção, pela deficiência de uma enzima envolvida no processo de fosforilação das pré-enzimas a serem enviadas aos lisossomos. Pessoal, aqui o aluno chora. Porque é uma questão muito rebuscada. Olha o que ele está falando dessa doença. Essa doença é causada por uma deficiência de uma enzima envolvida no processo de fosforilação das pré-enzimas a serem enviadas aos lisossomos. Só que aqui, galera, ele está te dando uma dica. Existe uma dica aqui. É que o aluno ele não lembra disso. E aí que é o gabarito da prova. O aluno, quando fala em lisossomo, você tem que lembrar em duas coisas. O lisossomo é uma organela presente no citoplasma de uma célula e essa organela ela tem uma função de promover a digestão intracelular. Então, os nutrientes que estão dentro de uma célula vão ser digeridos por enzimas digestivas que existem dentro desses lisossomos. E aí vem a segunda parte que o aluno esquece. Quem que dá origem aos lisossomos? Quem dá origem a esses lisossomos é uma outra organela chamada complexo golgiense ou complexo de Golgi. Aí ele vai continuar a questão. Sem a fosforilação adequada, essas pré-enzimas elas são encaminhadas para fora da célula em vez de serem utilizadas nos processos aí de digestão intracelular. Aí vem, a disfunção provocada por essa síndrome impede que os processos adequados de fosforilação e de transporte dessas pré-enzimas ocorram na seguinte organela. Galera, quando você tem essas opções, você tinha que lembrar basicamente que ribossomo produz proteína para a célula, ok? E ele não está falando disso. Ele está falando que sem a fosforilação adequada dessas pré-enzimas, você vai acabar afetando aí gerando uma deficiência aí nesse processo dos lisossomos, que eles precisam fazer a digestão. Não tem a ver com a produção de proteínas. Ribossomo faz produção de proteínas. Mitocôndria muito menos. Mitocôndria faz respiração celular. É ela que gera o famoso ATP para a sua célula. O retículo endoplasmático liso, esse L de liso, ele produz lipídios. Tem um vídeo no canal falando sobre ele. E aí, galera, basicamente o gabarito tem que ser o complexo Golgi, Complexo de Golgi ou complexo golgiense. Porque o que acontece? O complexo de Golgi, pessoal, ele é formado por um conjunto ali de cisternas. E quando
algumas regiões dessas cisternas se soltam, ela acaba formando essas vesículas, essas pequenas vesículas que a gente vai chamar de lisossomos. Então você não pode esquecer isso. A origem do lisossomo na sua célula é do complexo Golgiense. Depois, quando você fizer um estudo do complexo Golgiense, você vai ver que ele tem uma face que a gente chama de face cis e uma outra face que a gente chama de face trans, tá? Então, essa questão de empacotar as proteínas, selecionar, fazer uma distribuição dessas proteínas pela célula, tudo direitinho, né, dessas enzimas, é a função do complexo de Golgi, por isso o gabarito é a letra C, tá bom? É uma questão pesada, ele floreou o pavão aí para gerar essa dificuldade no aluno e te deixar com muita dúvida, tá bom? Então, dá uma relembrada aí nessa parte de citologia daquelas organelas. As principais que eu quero que você leve para sua prova é o RER, retículo endoplasmático rugoso. Hoje ele é conhecido como granular. Eu quero que você leve para sua prova o REL, que é o retículo endoplasmático liso, hoje conhecido como agranular. Beleza? Eu quero que você leve para sua prova muito bem a mitocôndria. E eu quero que você leve, no caso da célula vegetal, o cloroplasto. Tem que ir para a prova de biologia sabendo cloroplasto, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso e liso, ok? Tem que saber ribossomo? Tem. Tem que saber complexo Golgiense? Tem, caiu. Mas as principais são essas 4 aqui, caem muito em prova, beleza? Mais uma aí. 32, é a última? É a última, beleza. Essa 32 é conhecimento puro de ácido nucleico, tá? O aluno tem que dominar ácido nucleico, que pode ser o DNA ou uma questão que te cobre de RNA. O aluno já sabe, tá? O aluno já sabe. O DNA, ele é composto de uma fita dupla, já fizemos esse desenho. O RNA, ele é composto de uma fita simples. Fita simples, ok? Ambos são conhecidos como ácidos nucleicos. E aí eu quero mostrar uma diferença para vocês aqui, para que você nunca mais erre uma questão dessa, tá? Vou botar aqui assim e vou escrever aqui do lado. Olha só. Pessoal, existem as bases nitrogenadas. Existem as bases nitrogenadas do DNA e do RNA. No caso do DNA, quais são as bases principais? A timina, que é uma base exclusiva do DNA, tranquilo? Eu vou ter a citosina, eu vou ter a guanina e eu vou ter também uma base chamada de adenina. Estas são as bases nitrogenadas do nosso DNA. No caso do RNA, que é uma molécula de fita simples, quais são as bases nitrogenadas? Vou botar aqui, bases nitrogenadas. Vai ser a uracila, lembrando que essa uracila ela é exclusiva do RNA, tá bom? Vou ter também a citosina, vou ter também a guanina e vou ter também a adenina. Só tem um problema, no RNA essas bases não se ligam entre si. Uma uracila liga com quem? Não liga com ninguém, porque é uma fita simples. Então o RNA está aqui, fita simples, o DNA está aqui, fita dupla. Agora no DNA, deixa eu marcar aqui para vocês, no DNA eu tenho ligação entre as bases nitrogenadas. A timina, por exemplo, vai se ligar numa fita com a adenina que está na outra. E a citosina que está numa fita vai se ligar à guanina que está na outra. Conseguiram entender? É assim que funciona um DNA, com esse pareamento de bases nitrogenadas. Tranquilo? Aí, cara, a questão é muito boa,
Porque existe um processo na biologia, para a gente ir embora, isso aqui é muito importante, por isso que eu estou perdendo esse tempo final, que é o processo de transcrição. O que é uma transcrição? Uma transcrição é quando a sua célula, que tem lá o DNA do professor Belo, por exemplo, eu tenho lá o meu DNA, fita dupla, e essa fita dupla, por um acaso, consegue se transformar em RNA que tem uma fita simples. Pô, de duas fitas, eu consigo formar uma só. Isso é muito louco. Esse processo de transcrição, pessoal, é muito interessante. Um dia eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? É muito interessante você saber isso daqui. E aí, nesse pulo do DNA para o RNA, o aluno tem que tomar alguns cuidados. Qual é o cuidado? É em relação às bases nitrogenadas, tá? Apenas uma das fitas do DNA vai ser transcrita, tá? É um processo onde a gente vai abrir as duas fitas do DNA. Depois eu gravo um vídeo sobre isso, mas se você já está estudando, você sabe como é que é. Uma dessas fitas, ela acaba abrindo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu abri uma fita da outra. E aí, por exemplo, se eu tinha uma adenina aqui, ela se afastou da timina. Se eu tinha uma timina aqui, ela se afastou da adenina. Se eu tinha uma citosina, ela se afastou da guanina. E por aí vai. E aí, a sua célula, né, o núcleo da sua célula, vai pegar uma dessas fitas, por exemplo, peguei essa daqui, e eu vou transcrever. E a outra? A outra, por enquanto, eu vou ignorar. Eu vou usar só essa fitinha que eu marquei de verde. Aí, olha que interessante. Dependendo da base nitrogenada que tem no DNA, eu vou colocar agora para o RNA. Então, vou dar um exemplo bobo aqui. Atenção. Vamos supor que na fita do DNA eu tinha a letra A, de adenina. Esta letra A, essa base nitrogenada adenina, quando vai para o RNA, quando ela vira RNA, através desse processo de transcrição, ela recebe a letra U. Ela vira uma uracila. Entendeu? A próxima. Por exemplo, se eu estou fazendo a leitura de uma das fitas do DNA e eu tenho uma timina, essa timina que é no DNA, lá no RNA vira a letra A, adenina. Se eu tenho, por exemplo, uma citosina, uma letra C no meu DNA, lá no meu RNA vira a letra G. Beleza? Então é isso que eu quero que você saiba, fazer essa transição de letras do DNA para o RNA. E é isso que vai te ajudar a matar essa questão. Uma questão muito maldosa que fez com que o aluno pensasse um pouquinho. Então vamos realizar essa questão para você entender esse processo de transcrição e perceber a maldade que a UERJ colocou para o aluno, tá? Para fazer uma continha de soma aí. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Acho que você já entendeu. Qualquer coisa você volta o vídeo aí, tá, pessoal? Para você rever esses conceitos básicos aí e a gente matar essa questão. Deixa eu secar minha calvície aqui que tá brabo o calor no Rio de Janeiro. Vamos lá. Olha que maneiro. Considere um DNA de fita dupla que deu origem, sem qualquer erro no processo de transcrição, a um filamento de RNA mensageiro com 150 adeninas, 300 guaninas, 250 uracilas e 200 citosinas. Ele está falando assim, ó. Eu tinha um DNA. É isso que ele está falando para você. Esse DNA deu origem, né, após aí um processo de transcrição, aquilo que eu falei, ou seja, eu vou transformar isso num RNA, vou chamar esse RNA de RNA mensageiro, e aí ele deu origem a um RNA mensageiro que tinha 150 adeninas, 150 com a letra A de adenina, 300 letras G, 300 letras G de guanina, 250 uracilas, 250 letras U de uracila e 200 citosinas, 200 letras C. Aí eu quero saber se o aluno sabe voltar.
O aluno ele tem que saber sair dali do RNA e voltar para o RNA. Aí olha que maneiro. Olha como é que é fácil. Se eu tenho 150 adeninas no meu RNA mensageiro, eu tenho que ter aqui 150 timinas no meu DNA. Porque quando eu tenho uma timina no meu DNA, numa das fitas do meu DNA, eu tenho que ter 150 adeninas na outra do RNA. Percebe o pareamento? É como se fosse isso aqui, ó. Vou marcar de amarelo. Ó. Eu tenho 150 adeninas no RNA, eu tenho que ter no mínimo 150 timinas em uma das fitas do DNA. Beleza? Olha a outra. Se eu tenho 300 guaninas no meu RNA, eu preciso saber que a letra que combina com a guanina é a citosina. Então eu tenho que ter 300 citosinas em uma das fitas do meu DNA. Foi? Se eu tenho, aqui é mais difícil, 250 uracilas no meu RNA. Se eu tenho uracila no meu RNA, a letra correspondente à uracila, cuidado, vão ser 250 adeninas no meu DNA. Cuidado com esse pareamento. O U do RNA, ele é o A do DNA. Beleza? E por fim, se eu tenho 200 citosinas, eu preciso ter aqui 200 guaninas em uma das fitas do meu DNA. Fechado? Quando eu fecho esse balanço aqui, pessoal, olha o que o aluno ia fazer. O aluno ia falar, a quantidade de nucleotídeos de cada tipo encontradas no DNA de fita dupla original corresponde a quanto? Aí o aluno ia chegar, eu vou ter aqui 150 timinas, 300 citosinas, 250 adeninas e 200 guaninas. Ele não ia achar o gabarito, nem na A, nem na B, nem na C, nem na D. Por quê? Porque tem um detalhe maior aí. Você precisa lembrar que o DNA ele é de fita dupla. E se o DNA ele é de fita dupla, os números que você colocou aqui, ó, no 150, no 300, no 250 e no 200, você precisa de um correspondente para ele na outra fita. Moral da história. Olha que maneiro. Se em uma das fitas que eu falei para você tem 150 timinas, na outra fita complementar do DNA você vai ter que ter 150, mas não pode ser timina. No DNA, a timina se liga com quem? Com a adenina. Então era isso que eu queria, 150 adeninas pareando com 150 timinas. Agora deu certo. 300 citosinas. Na fita complementar vai ter que ter 300 o quê? Guaninas, porque a guanina se pareia com a citosina. Entendeu a jogada? Esse era o pulo do gato aí, ó. 300 com 300. Apareceram 250 adeninas em uma das fitas do DNA. Eu vou precisar, na fita complementar, de 250 timinas, porque quem pareia com a adenina no DNA é a timina. Então toma aqui 250 timinas. E no final eu tenho 200 guaninas, eu tenho que parear com 200 citosinas. Caraca, pesado. Moral da história. Nesta minha fita de DNA, o que aconteceu no final das contas? Quantas adeninas eu tenho? Ora, eu tenho essa aqui, 150, mais 250. Então eu tenho aqui 400 adeninas. Ó, 400 adeninas. Beleza? Olha a outra. Eu tenho como calcular a guanina? Tenho.
Quantas guaninas eu tenho nesse meu DNA? Vamos lá, cadê? Tô meio perdido aqui, ó. Guanina, eu tenho essas 200 com essas 300. Ora, 300 com 200 dá 500 guaninas. Tá batendo. Tá tranquilo. Eu tenho como calcular a quantidade de timinas no DNA, ó, no DNA de fita dupla? Tenho. Olha aqui quantas timinas eu tenho, ó. Eu tenho 250 timinas com mais 150 timinas aqui em cima. Caramba, 250 com mais 100 dá 350. Com mais 50, 400 timinas. Tá batendo a resposta. E eu tenho como calcular, botar aqui, né? Timina já bateu 400. E eu tenho como calcular a citosina? Perdão. Tenho, pessoal. A citosina é só a gente ver a letra C. 200 aqui, com mais 300 dali, dá 500. Olha lá, 500. Tá? Então, com isso, o nosso gabarito realmente fica a letra D de dado. Vejam que é uma questão que envolve o conhecimento de transcrição e o pulo do gato, do aluno lembrar que a fita de DNA é dupla. Então, se você tem uma fita, se eu botasse aqui 100 citosinas num DNA, na fita complementar, meus amores, você não pode esquecer que eu tenho que ter 100 guaninas. Se eu tenho 100 guaninas de um lado, eu tenho que ter 100 citosinas do outro. Se eu tenho 12 timinas de um lado, eu tenho que ter 12 adeninas do outro. Você tem que fazer esse balanço e no final somar tudo. Não tem como. Beleza? Então, com isso, a gente mata essa primeira prova da UERJ para a gente fazer um apanhado, ver como que eles estão cobrando. Vamos fazer de 2020 também para ver o que caiu, para a gente batendo com o edital ali as coisas mais importantes. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilha com a galera aí que está estudando. A prova da UERJ está chegando agora em março e vai dar tudo certo. Um forte abraço, espero ter ajudado. Vamos junto, fé em Deus e pé na tábua. Valeu!